Olá, bem-vindos à unidade 3. Nossa aula de hoje vai ser sobre ilustração, o poder da imagem na literatura infantil. Entre tantos conteúdos que eu poderia ter escolhido, escolhi justamente esse, porque é uma área que normalmente não é tão explorada na escola, principalmente nós que passamos por uma escola do fundamental, do médio já há bastante tempo, talvez não tivemos essa oportunidade de trabalhar. Então, ilustração é um conteúdo fascinante, interessante, e eu optei por esse, justamente para dar uma oportunidade maior para que vocês consigam entender um pouco daquilo que está lá na teoria, nos textos da disciplina e assim por diante. Quando pensamos em ilustração, quem não gosta de imagem? Nós vivemos na cultura da imagem. Estamos rodeados o tempo todo por essa visualização em tudo que a gente vê. Mas na literatura, em especial, a criança ela vai ao livro primeiramente seduzida pelas imagens. Ela ainda não lê, ela ainda não sabe o que está escrito lá, nem percebe as letras, mas as imagens sim. Então é um chamariz, é um atrativo para a criança começar pelas imagens. E isso vem há bastante tempo, desde 1915, que as primeiras imagens surgiram, inicialmente bastante tímidas, com poucas cores. E de lá para cá, a mudança é muito grande, é muita inovação em termos de ilustração. Por muito tempo, achava-se que a ilustração, que a imagem estava ali para enfeitar, para decorar o livro. E o que nós percebemos? Que a imagem, ela não é só isso, ela é muito mais que isso. Ela está ali como texto, para ser lida, para ser interpretada, analisada. Porque muitos estereótipos, muitos preconceitos, inclusive, se passam através da imagem. O autor não disse nada, mas o ilustrador disse. Então, a imagem ali parece sutil, discreta, mas ela está vendendo uma imagem, está passando uma ideologia, um valor. Então, é interessante que a gente leve os nossos alunos, desde o primeiro dia que ele chega na escola, a observar, a ler essas imagens de fato. O que é muito comum, e eu vou usar alguns conceitos da Fanny Abramovic, do livro Literatura Infantil, Gostosuras e Bobices, quando ela trabalha essa questão da ilustração. Ela diz assim, que muitos estereótipos são passados por meio da imagem. Imagine o seguinte, quando nós pensamos na bruxa, a primeira imagem que nos vem à cabeça é aquela senhora velha, feia, magra, nariguda, com um chapéu bem pontudo. Essa é a imagem da bruxa. E ela passa a ser assustadora pela feiura. E nos causa um certo medo, um certo temor da bruxa. No entanto, a Fanny Abramovic nos diz assim, que se a bruxa pode ser vista com outro olhar, conhecedora de poções, de magia, de saberes ocultos, e também sedutora por isso. Mas a ideia é que sempre a literatura nos causa, nos mostra, que ela é do mal e é assustadora porque ela é feia. Pensem no modelo de princesa. A ideia que temos de princesa. Magra, loira, bonita, sempre muito branquinha e frágil. Essa é a ideia da princesa normalmente dos livros. O rei, normalmente barrigudo, gordo e sentado num trono. Avós, sentados na cadeira de balanço, mais recordando do que vivendo. No entanto, pensem nos avós de hoje, ativos, trabalhando, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas a literatura, ou certas imagens da literatura mostram muito por esse lado. Professor em especial, normalmente mal-humorada, vestida meio antiquado, de coque na cabeça e de óculos. Tudo bem que de óculos precisamos muito dele, mas é um estereótipo. É sempre aquela ideia da professora. Então, o que a Fanny Abramovic mostra nesse capítulo do livro Literatura Infantil? Que nós não precisamos endossar esses estereótipos. A gente pode alertar o aluno, não para que ele cristalize aquela imagem como a certa, a correta, a ideal, a verdadeira. Para que ele se posicione criticamente, inclusive em relação a isso. O negro, por exemplo, é muito comum em histórias da literatura infantil ele aparecer como serviçal, como um ser inferior na categoria das profissões.
Às vezes o texto não diz isso, mas eu já encontrei em vários livros que a imagem traz isso. Então, é se posicionar criticamente frente a essas ilustrações e não achá-las que isso é o certo, isso é o correto, isso é o ideal, porque senão vocês acabam endossando disparates, preconceitos e formando opiniões aí. Então, olhar o todo da ilustração. Hoje nós temos grandes profissionais que trabalham nessa área da imagem e eles pensam cuidadosamente, detalhadamente em cada situação, em cada questão. O livro, ele mudou muito a forma, o jeito de você se relacionar com o livro. Aquela leitura linear que a gente abria a página e ia lendo linha por linha, muitas obras romperam com esse padrão de leitura. Requer um leitor mais atento, que lide melhor com essas várias informações ao mesmo tempo. E a literatura infantil não ficou para trás, ela busca esse jeito aí de trabalhar. Por exemplo, se você vai analisar uma obra, você vai levar em conta o tipo de letra, o tipo de texto, a ilustração, a paginação, a diagramação, porque todos esses elementos juntos formam o conceito da obra, que é isso que é interessante. O todo. Eu não posso apenas analisar o texto, o discurso verbal, e é isso que a escola por muito tempo fez. Priorizar o texto verbal como se o resto fosse resto. Eu vou mostrar para vocês 2 exemplos de como as editoras vêm inovando para atrair esse leitor acostumado aí com a tecnologia, com brinquedos interativos e assim por diante. Quem não conhece o clássico Alice no País das Maravilhas? Todos. Literatura inglesa, que foi para o cinema, que foi filmada e refilmada N vezes. E de que forma as editoras acharam um jeito de vender esse livro hoje, para essa criança de agora? Lançaram uma edição nova de Alice, não tão nova, já tem uns 2 anos aí, mas que ficou muito criativa, que eu vou mostrar para vocês agora, só para vocês perceberem como que um texto ele tem outros recursos que ajudam o objeto estético, o livro, se tornar mais atraente para esse nosso público. Lewis Carroll, da literatura inglesa, Alice no País das Maravilhas. Bastante conhecido essa história. Observem o que a editora fez em termos de ilustração, que são esses livros pop-up que as crianças adoram. A criança abre e já tem todo um conceito aqui diferente. Interessante, eles conseguiram manter o texto. Alice no País das Maravilhas é um texto longo. Então aqui você tem o texto, se garante a qualidade, mas tem todos os efeitos. Lembram da cena que a Alice segue o coelho e cai num buraco? Então olha que ideia interessante, eles fizeram um buraco aqui, a criança ergue, levanta isso daqui e olha pelo buraquinho. Ela consegue ver todo o movimento da Alice caindo nesse buraco numa profundidade enorme. E assim vai o livro. O texto, aqui garantido, e mesmo assim ele tem alguns efeitos pop-up aí, dessas imagens que se movem, que se movimentam na obra. E assim todo ele. Observa como ganhou uma outra proporção essa edição de Alice no País das Maravilhas e que atrai a criança de hoje. Então, do clássico, nós temos outras tantas obras nessa perspectiva aí. O Pequeno Príncipe, por exemplo, também foi editado e ficou belíssima a ilustração. E você tem um livro com características diferentes. Então aqui você tem texto, ilustração, a diagramação, o conceito desse livro mudou. O todo, o layout, se comparar com as edições mais antigas, é uma obra nova. E com efeitos que atraem essa criança de hoje. Um outro exemplo que eu acho interessante, bonito, é esse livro aqui. Meu Castelo dos Contos de Fadas. Uma história simples. 4 personagens são convidados, Papoula, Rosa, Cravo e Rosa, são convidados para uma festa do pijama no castelo da Fada Madrinha. E aí
É um livro, aqui tem toda a história, né? A história aqui. E nessa parte a criança encontra como se fosse uma nécessaire, já que está indo para a festa do pijama, tem essa coisa da nécessaire. E tem várias figurinhas que a criança destaca. E você já percebe que esse livro tem características diferentes, ele vai poder brincar. É um livro interativo que muda a perspectiva da leitura. Com essas figurinhas, a criança faz o quê? O livro ele se transforma num castelo. Aqui você amarra, literalmente amarra com um lacinho para prender o castelo. E com aquelas imagens, com aquelas figurinhas, a criança brinca no castelo. É como se ela também fosse para a festa do pijama, no Castelo dos Contos de Fadas. E aqui ela vai passar por vários cenários já bem conhecidos. Passa pelo quarto da Bela Adormecida, vê a cama da princesa e a ervilha, vê o João e Pé de Feijão. São vários contos de fadas, histórias, cenários dos contos de fadas que você vai encontrando aqui. Então, literalmente a criança tem que girar, brinca, vai para cá, vai para lá, vai se movimentando nesse cenário todo. E com aqueles personagens, com aquelas figurinhas que estavam lá na nécessaire, ela põe, monta, coloca o rei no trono, a rainha no trono, tira, põe as crianças na cama, brinca com o livro. Ele tem uma perspectiva do brinquedo, um livro interativo. Então percebam que as editoras inovaram, elas foram além do conceito de só ler o texto verbal, aquela leitura linear. Então vejam que diagramação, olha o empenho para fazer essas duas obras em termos de diagramação, a criatividade. A ilustração, mas o texto tem que se garantir, porque a literatura, antes de tudo, é o texto que se garante. A ilustração é um acessório, mas um acessório interessante. E o que a gente vai perceber agora, daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, apoiada nos conceitos de Santaella e Nietzsche, que a ilustração, ela pode não acrescentar nenhuma informação nova ao texto, simplesmente está ali mais para decoração. Eu posso ler aquele livro sem olhar as imagens, ou uma edição sem nenhuma ilustração dá na mesma. Então, ela estaria num nível inferior ao texto, essa ilustração, mais decorativa. Deixa bonito, ajuda, mas não contribui em termos de significação. Ou a ilustração pode estar no mesmo nível. Por exemplo, o que está no texto está na ilustração, elas se complementam. Ou ela pode estar muito além do texto. Tem muito mais informações via imagens, que requer que o leitor olhe, veja, entenda o sentido. Então o ilustrador foi muito além. Ele pode ir. Então nesses três conceitos que a Santaella e o Nietzsche nos passam, ilustração superior ao texto, ilustração igual ao texto ou inferior ao texto. Não confundam superior ou inferior com bonito ou feio. Não se trata de ser mais feio, mais bonito, enfim. Em termos de sentido, se aquela ilustração contribui para que a obra eleve seu grau de significado ou não. Então o que eu vou fazer agora, eu vou mostrar para vocês 3 obras para que vocês percebam isso que eu estou dizendo e que é um dos trabalhos que vocês vão fazer nessa unidade, que é analisar uma obra, como eu já disse lá no início, na abertura da nossa disciplina, O Carteiro Chegou, ou A Moça Tecelã, ou uma obra de livre escolha, que vocês terão liberdade para escolher uma obra, desde que essa obra que vocês escolherão livremente, a ilustração vá além, acrescente informações, tenha mais informações que o texto. É o único critério que na livre escolha. É isso? Então agora passamos para os exemplos, que aí vocês vão ver bem essa diferença. Quando que a ilustração fala mais, fala no mesmo nível ou fala menos. Então, agora passamos a ver 3 exemplos de ilustração, conforme os conceitos de Santaella e Nietzsche. Selecionei 3 obras para esse momento. A primeira, A Casa Sonolenta, de Audrey Wood, ilustrada por Don Wood. Velha conhecida de vocês. Tenho certeza que vocês já conhecem essa obra. Acho-a linda, maravilhosa, uma obra artística. Farei a leitura primeiro e depois eu volto nas ilustrações para vocês perceberem alguns detalhes desse conteúdo que são interessantes. Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo.
Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada, em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta onde ninguém mais estava dormindo. Esse é o texto, tenho certeza que vocês já o conhecem, mas observem em termos de ilustração e diagramação desse conjunto que é a obra. A ilustração lembra esse clima de chuva, de sono, chuvisco, lilás, azulzinho, verde. Na primeira apresentação dos personagens aqui, observa, o livro não tem a página, não é porque não quiseram pôr, é porque você tem que olhar no todo, no conjunto, não está numerado, essa é a página 10 e essa é a 11, não, porque é um todo. Observem aqui, nessa casa tinha uma cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Esse é o texto. O que o ilustrador fez? Ele colocou todos os personagens da história nesta página. Se você não prestar atenção, você nem entende muito o que está acontecendo. Tem a avó na cama, aqui. Lembra um tapete, mas aqui está o cachorro enrolado, o gato nessa bacia, o menino na cadeira dormindo, o rato aqui em cima e a pulga aqui na cadeira. O ilustrador antecipou para o leitor todos os personagens, embora não esteja nada disso escrito. Então, se você não levar em conta a ilustração, você não lê a obra. Você vai ter uma leitura parcial. Observem que o menino, nesta página, nessa ilustração, ele já está em pé, se dirigindo até a cama da avó. O texto não diz isso. Diz apenas, nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Ele antecipa que este menino já está indo para a cama e ele vai ser o próximo que está lá. Em compensação, você tem um movimento de todos os personagens. A pulga, que antes estava nessa posição, já está aqui. O cachorro já está se espreguiçando. Então, toda a ilustração já tem um movimento e uma antecipação por parte do ilustrador em relação ao texto. Ele mostra antes e assim por diante. Quando você vira a página, o texto vai dizer lá que tinha um cachorro cochilando, ele já aparece aqui, em cima do menino. E quem é o próximo que está se espreguiçando, se organizando? É o gato. E o rato já acordou, já está se movimentando e assim por diante. Observem que a pulga, na outra página, ela já está aqui, o rato já desceu e o gato está lá. E a repetição do texto causa essa sonolência, porque o texto é a casa sonolenta. Então, você vai repetindo, parece que vai dando um sono. Daí tudo bem, ó, o movimento dos personagens, o rato já está lá. Em termos de diagramação, essa interrupção aqui no poema, vejam que tem um dístico
2 versos e aí a separação. Não foi só uma falha. É para você perceber que aqui quebrou a rotina. Todos estavam dormindo e o texto ia naquele balanço. A partir do momento que tem uma pulga, a única que está acordada, muda a sequência. Então essa interrupção no texto, né, na diagramação, ela é importante. Ela tem que ser vista. E veja, será possível uma pulga acordada? Se tem um acordado, o texto agora não dá mais tempo de repetir tudo e contar devagarinho como vinha na sonolência. Ele vai desconstruindo numa rapidez alucinante. Porque um acorda, salta, arranha o outro, que acorda o outro, que machuca, e enfim, vai desconstruindo tudo o que foi construído. E à medida que isso vai acontecendo, olha, a pulga aqui, que pica o rato, que salta, que acorda o gato, que fica assustado, que assusta o gato, as páginas vão ficando mais azuladas, sai aquele clima de sonolência, do lilás, do azulzinho, e quanto mais personagens acordando, mais vibração, mais cores intensas você tem aqui nas páginas. Olha só essa cena. E aí é tudo muito rápido, as cores vão ficando fortes e vibrantes, e bem amarela ali no final, quando quebra a cama. E a vovó feliz, não está nem aí que aconteceu o que aconteceu, uma avó alegre. E termina a obra, e eles brincando lá fora, o arco-íris, a chuva passou e acordaram. Perceberam que a ilustração nesta obra, ela vai além do que está escrito, ela antecipa, as cores fazem parte do entendimento, então você tem que olhar nessa obra como um todo. Se você só lê o texto, você não lê. E daí, olhando naqueles exemplos, a ilustração foi além, ela tem mais informações, ela está num nível superior. E lembre-se que não tem a ver com bonito ou feio, e sim a mais. A segunda obra que eu selecionei é o clássico João e Maria, que eu não preciso contar, nem ler e nem resumir, porque aqui todos tenho certeza que conhecem essa obra. Essa versão foi recontada por Júlio Emílio Brás e foi ilustrada pelo Salmo Danza. Observe na capa. Lembra a Casa de Doces, lá da bruxa, que atraía as crianças, e a criatividade do ilustrador. Ele usou açúcar. Ele ilustrou, fez todo o trabalho dele com açúcar caramelizado. Quem já passou pela cozinha sabe muito bem o que é lidar com açúcar. É quente, se queima fácil e difícil. Primeira página aqui, não tem nada escrito, só a ideia do caramelo. Aí olha lá, o chapéu da bruxa, com os detalhes em açúcar, só açúcar ele usou. O texto é longo, vocês conhecem muito bem a história, e o ilustrador fez uma ilustração criativa, toda ela com açúcar caramelizado. Observe. Então, é uma ilustração altamente criativa, a técnica nunca imaginei um artista fazendo isso, decorando um livro, ilustrando um livro com açúcar. Então, ele pega bem a ideia do conto, da casinha de doces, e faz com doce. Mas, quem conhece o texto, todo mundo conhece a história, sabe que essa ilustração, ela é mais decorativa, ela é mais para enfeitar mesmo a obra. Não tem construção de sentidos que vão suscitar somente a partir da imagem, a não ser a vontade de comer um pouquinho do doce. Mas perceberam aqui? Então, essa ilustração ela está num nível inferior ao texto. Linda, criativa, bonita, mas em termos de informação, de produção de sentido, ela fica menos. Então, aqui mais só para vocês perceberem, o livro todo é assim, ó. Olha a bruxa, olha a imagem da bruxa. Bem estereotipada, como eu falei para vocês. O narigão, a velha, a magra, o chapéu pontudo. Mas muito mais informações você vai ter lendo. A ilustração mais decorativa, então ela está num nível inferior ao texto, embora seja bonita e criativa. Então, naqueles conceitos, você tem uma ilustração inferior ao texto. E a terceira obra, não sei se é conhecida de todos, por isso eu vou ler. A Promessa do Girino, de Gianni Willis e Tony Ross. Observem que a gente está acostumado a fazer isso aqui para ler as obras, né? Essa já é uma obra que ela já foi diagramada, foi pensada em outro formato. Você tem que ler desse jeito. Então vejam que a diagramação, os detalhes, a letra, tudo é muito pensado pela equipe de criação, quem monta, quem trabalha com o texto. Eu vou ler primeiro, depois a gente volta
observando as imagens. A promessa do girino. Onde a pontinha do salgueiro se debruça na água, um girino encontrou uma lagarta. Um olhou nos olhinhos do outro e os dois se apaixonaram. Ela era o belo arco-íris dele e ele era a brilhante pérola negra dela. Eu amo tudo em você, disse o girino. Eu amo tudo em você, falou a lagarta. Prometa que você nunca vai mudar. Eu prometo, ele respondeu. Mas tão certo quanto o tempo muda, o girino não conseguiu manter a sua promessa. Quando encontrou de novo com a lagarta, 2 pernas haviam nascido nele. Você quebrou sua promessa, disse a lagarta. Me perdoe, pediu o girino. Eu não pude evitar, nem quero essas pernas. Tudo o que eu quero é meu belo arco-íris. Tudo o que eu quero é minha brilhante pérola negra. Prometa que você nunca vai mudar, pediu a lagarta. Eu prometo, disse ele. Mas tão certo quanto as estações mudam, quando eles se encontraram de novo, 2 braços haviam nascido no girino. É a segunda vez que você quebra a sua promessa, exclamou a lagarta. Me desculpe, implorou o girino. Nem quero esses braços. Tudo o que eu quero é o meu belo arco-íris. Tudo o que eu quero é minha brilhante pérola negra. Vou lhe dar uma última chance, disse a lagarta. Mas tão certo quanto o tempo muda, o girino não conseguiu manter a promessa. Quando se encontraram de novo, ele já tinha mais a cauda. Você quebrou sua promessa 3 vezes e acabou partindo meu coração, disse a lagarta. Mas você ainda é meu belo arco-íris, falou o girino. Mas você não é mais a minha brilhante pérola negra. Adeus. Ela rastejou o galho acima do salgueiro e chorou até dormir. Numa noite enluarada, quente, ela acordou. O céu tinha mudado, as árvores tinham mudado, tudo mudara, menos o amor dela pelo girino. Mesmo ele não tendo cumprido a promessa, ela decidiu perdoá-lo. Agitou suas asas e saiu borboleteando atrás dele. Onde a pontinha do salgueiro se debruça na água, um sapo estava sentado numa vitória régia. Com licença, a borboleta se aproximou e disse: Você viu a minha brilhante pérola? Mas antes que ela pudesse dizer negra, o sapo deu um pulo e a engoliu de uma só vez. E ele continua lá esperando, pensando com carinho o seu belo arco-íris e se perguntando onde ele andará. Agora vamos voltar em termos de ilustração. O jeito de diagramar o livro, olha, criativo, sem numeração de página, porque só atrapalharia. São 2 mundos, um mundo aquático e o mundo terrestre. Então, se fosse desta forma, não teria como. Então, a diagramação do livro já contribuiu para melhorar a qualidade, a ideia do todo do livro. Então, observe. Aqui é apresentado os personagens. Fica claro que o que tem no texto tem na ilustração e ele vai mais ou menos que se repetindo. Não vai além e nem a menos. Está numa dosagem equilibrada. Percebe-se aqui, ó, pelos coraçõezinhos, a paixão, a promessa. Cada vez que ele volta para o encontro, ele volta diferente e vai aparecendo. É perninha, é bracinho, é a cauda. Belo arco-íris, né? Tem aqui as cores, a lagarta. Então, o ilustrador, ele se manteve mais fiel ao texto. Então, nesta obra, você tem uma relação de complementaridade. Elas estão naqueles conceitos da Santella e do Nietzsche como iguais. Nem a mais, nem a menos. Equilibrado. Porque o que você encontra numa linguagem, você encontra na outra. O todo da obra ficou interessante porque nessa história tragicômica tem um pouco aí do discurso utilitário, que vocês já viram na outra unidade, que mostra um pouco dessa metamorfose dos animais, etc. Mas em termos de ilustração, você tem os 2 discursos, um e o outro. Então, 3 obras, 3 níveis de ilustração. Então, com esses 3 exemplos, nós encerramos a nossa videoaula e era mais para que vocês tivessem uma noção de que imagens precisam ser lidas, interpretadas, analisadas, questionadas, criticadas, e nosso aluno precisa aprender a fazer isso. Não esperemos que ele faça isso sozinho. Nós somos de uma geração que praticamente saímos da escola como analfabetos na área não verbal. E hoje a cultura é da imagem, as imagens estão aí o tempo todo com profissionais capacitados, explorando esse lado.
Então, quanto antes a criança iniciar esse processo de aprender, de saber ler a imagem, melhor. E a literatura é um caminho interessante, é um caminho viável, e eles são seduzidos primeiramente pela imagem. Inúmeros outros exemplos, nós temos aí livros só com imagens, de N formas, N natureza. O importante é que, mesmo que o aluno não seja alfabetizado, ajude-o a enxergar, a ler essas imagens, a ler a ilustração. Depois eles farão isso no desenho animado, no cinema, na TV, na revista, no jornal, em qualquer outro recurso. Então eu espero ter contribuído um pouquinho para esclarecer ou sanar algumas dúvidas de vocês nesse quesito. Vocês farão um trabalho agora sobre ilustração. Não esqueçam de colocar exemplos do texto verbal e do texto não verbal, da ilustração e do texto escrito, nesse trabalho, porque senão como é que nós faremos, entenderemos o que vocês estão dizendo. E nos colocamos aí à disposição, tanto os tutores quanto eu, para tirar dúvidas, sanar dúvidas, e espero que vocês tenham aprendido e, se ainda não faziam isso em sala de aula com seus alunos, passem a fazer. Valorizar a imagem, que é um texto interessante e precisa ser visto como texto, não só como decoração.